Está no ar o primeiro episódio Por Trás das Câmeras, tá no Pod, o podcast da Tarobá. E eu recebo, claro, com muita honra, o maior apresentador do Grupo Tarobá de Comunicação, Edson Moraes. Edson, um prazer recebê-lo aqui. Edson, que está no grupo há 45 anos. Antes mesmo da TV ir pro ar, ele já estava lá fazendo aí as gravações para começar essa história. Edson, prazer recebê-lo. A gente já teve uma conversa anterior aí, antes de gravarmos oficialmente, e eu fico muito feliz e honrado por eu estar fazendo essa entrevista com você. Prazer recebê-lo. Ô Bruno, prazer, a satisfação é minha, com imenso orgulho de poder estar participando, como você disse, na condição do primeiro personagem aqui da plataforma e, evidentemente, para a gente falar um pouco da vida da gente, falar da história da TV, um pouco da história da TV Tarobá, porque não dá para contar toda a história toda, que é muito longa e muito rica ao mesmo tempo, mas uma satisfação muito grande estar com você, estar aqui em Londrina, na cidade maravilhosa, e participando dessa conversa descontraída, dessa troca de ideias. E eu sempre digo que cada evento novo é um novo conhecimento. Isso é importante. Não envolve a questão de ensinar nem de aprender e de agregar. Eu não tenho dúvidas que a gente vai aprender muito com você aqui, Edson. Bom, Edson, você, quando a gente fala de história da TV Tarobá, não é só a história da TV Tarobá que a gente vai contar aqui, porque a sua história é uma história de comunicação no Paraná, né? A gente sabe que você é muito conhecido não só aqui em Cascavel, mas em Londrina, em toda a região oeste, também em todo o Paraná. E você é natural de Guaranhuns? Garanhuns, Pernambuco. Garanhuns, Pernambuco. Vou falar a sua idade, a gente pode revelar aqui, Pode. Né? Eu sou de 54, então estou com 70 anos. Exatamente, sou de 54. 2 de julho de 54. E você morou, viveu, nasceu em Guaranhuns? Não, como que foi? Conta pra gente. Vamos começar desde o início lá. Eu nasci em Guaranhuns, né? E com 2 anos de idade eu fui adotado. Então, meus pais biológicos, minha família biológica eu não conheço, mas conheço e conheci meus pais, né, adotivos, que são os meus pais, na verdade, né? Porque os que me conceberam, mas os que me criaram foram os responsáveis por tudo que aconteceu. Então eu fui adotado em Pernambuco e vim com 2 anos de idade, com aquele processo de transferência do nordestino para a região sudeste do Brasil, onde, na verdade, as coisas fluíam com mais naturalidade. E primeiro para a região de São Paulo e posteriormente para o Paraná. E morei inicialmente em Paranavaí, que não fica tão longe daqui. Bem perto. Né? Na verdade, em São João do Caiuá, mas era bem próximo a Paranavaí. E depois disso, para o oeste do estado do Paraná, e aí foi para Nova Aurora, a seguir Cafelândia, tudo muito próximo de Cascavel. Cafelândia, inclusive, era distrito de Cascavel. E firmando a minha história em Cascavel. E como comunicador, né? Você teve aí uma infância em que você tinha muita preocupação com... Você é filho único, né? Filho único. E você tinha preocupação, a sua família tinha recursos? Como que é? Não. Muito pobre, muita pobreza e muita tenacidade, né, dos meus pais, aquela coisa antiga, né, daquela ignorância fantástica, daquela ignorância maravilhosa, né, que de uma forma rude você sentia que havia amor. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? E a falsidade é que não presta, né? Mas isso era muito verdadeiro, né? De um pai, de uma mãe, o pai ainda mais rigoroso, né? Rústico, mas você sentia nisso uma brandura, que era a questão do amor, quer dizer, a preocupação de colocar na escola, de trabalhar na roça, e depois na cidade de vender frutas na rua,
para te dar educação, perdão, para te dar formação, porque a educação era lá em casa, para dar formação, para fazer de tudo possível por você e para você. Era assim, os meus pais, e creio que todos os pais eram e são assim. E eu tinha isso digamos, no meu DNA. Eu creio muito, sabe, Bruno, assim, na questão seguinte, de que nós temos talentos. Quem nos criou em nós talentos individuais, talentos específicos. E é por isso que as coisas acontecem assim. De forma natural. De forma natural. Você começou a trabalhar muito cedo, então? Cedo, não? Quer dizer, desde cedo. Estudando e ajudando meu pai, e trabalhando. E quando criança, naquele tempo criança, hoje você vê adulto vendendo picolé na rua. Mas eu, criança, vendia o picolé. Engraxava sapato, estudava. A prioridade é estudar. Hoje nós temos uma questão inversa, em que o menor não pode trabalhar. Não é trabalhar, né? É ser útil dentro de no contexto familiar. Faz parte de uma formação. Meu Deus do céu, entendeu? É por isso que a delinquência ela aflora de uma forma tão grande hoje nessa juventude, nos jovens, nos juvenis, assim por diante, justamente essa a causa. Nós temos depois pessoas que defendem a nossa legislação e que eu contesto, não é nem questionar, eu contesto muito a legislação que existe no Brasil. É extremamente contestável, sim. Aí vem, claro, quem defende, mas eu, sinceramente, não defendo. Eu defendo aquilo que foi e que deveria ser, que é do jovem, dele ser útil ali em casa, de ter o respeito, porque, Bruno, se perdeu o respeito de uma forma tão natural, e se perdeu o respeito do filho com o pai, se perdeu o respeito do aluno com o professor, se perdeu o respeito do cidadão com a autoridade, entendeu? E o respeito, evidentemente que isso é uma via de mão dupla, né? É claro que tem que ser uma via de mão dupla, senão não seria justo. Então, essa questão de trabalhar, eu sou o que sou hoje, não sou quase nada, mas um pouco que sou hoje, Bruno, é em função daquilo que fui quando criança, quando juvenil, né, de poder ali ajudar meus pais e tal, e sentir isso. Eu tive dificuldades, eu passei fome, eu sou o que sou porque passei fome e não roubei o pão para matar minha fome. Essas coisas são fundamentais, né, sabe, na formação de um indivíduo, de um cidadão, né? Então, isso tem uma força muito grande na minha vida, de ter trabalhado quando menino. Trabalhado como... Não é trabalhado, é ter sido útil. Porque não é trabalhado... Arduamente. Não tem nada de escravidão, não. Uhum. Né? Tem de você ser útil, de você demonstrar que você pode e que você deve muito mais do que poder. Sim. Nesse processo aí em que você trabalhava com essas, entre aspas, né, dessas alternativas aí para ajudar até na renda sua, da família, não sei se era necessário ajudar a família, mas quando que você começou a trilhar os caminhos da comunicação? Vamos lá. Isso volta para a questão do princípio da nossa conversa aqui nesse tópico, que é a questão do talento que eu estava dizendo. Muito bom. Né? Que nós temos isso, um cara que desenha para dedéu sem não ter ido para um estudo de desenhista. Puxa, aquilo é dele. Então, se ele for para o estúdio, então, meu Deus do céu, vai ser um extraordinário. Né? O cara que é um grande marceneiro, um grande carpinteiro. Eu acho que se eu fizesse uma faculdade de carpintaria, não sei se existe isso, né? Eu ia ser ruim. Pior do que o cara que tem... Nato nele. Nato, que tem esse dom. Então, no meu caso também é assim. Como ouvia-se muito o rádio, as pessoas ouviam o rádio, as famílias ouviam o rádio. O rádio era o grande companheiro, continua sendo o grande companheiro. Continua. Né? Mas aquele era o companheiro, digamos assim, inseparável. Que de manhã eu estava fazendo o café naquele fogão a lenha e o rádio ligado. E você ouvindo o rádio. E aquilo me fascinava. E eu criança... 7 anos de idade,
ouvia, aquilo me fascinava. Não eram nem as músicas, era a voz do locutor. Aquilo me tocava profundamente. E aí vem a questão do amor do pai rude e ignorante, né? E que papai teve uma percepção dentro dessa sapiência, né? Que a gente tinha também paralelamente a essa ignorância, mas tinha uma sapiência de que eu gostava daquilo. Aí numa caixa de fósforo, ele pegava uma caixa de fósforo com uma linha, colocava uma linha numa caixa de fósforo e incendia aquela linha na outra caixa de fósforo e ficávamos conversando. Que legal. E eu fazendo rádio. Já tinha uma comunicação desde os 7 anos. Exatamente, né? Eu fazendo rádio com meu pai. Então esse era o meu dom. Posteriormente, claro, que eu gostava daquilo, mas onde é que eu vou achar aquilo? Não tem sentido, onde é que eu vou encontrar aquilo? E fui trabalhar de uma coisa, trabalhando disso, daquilo. Mas antes dessa coisa de vir para Cascavel e me tornar comunicador, em Nova Aurora eu já fazia locução de propagandas de filmes. No cinema, tinha um cinema na cidade, eu fazia propaganda e trabalhava também no cinema à noite, na projeção dos filmes. Então eu fazia propaganda dos filmes. Hoje, Faroeste com John Wayne, aquela coisa toda, num carro, num Jeep, com um sistema de cornetas, alto-falantes, né? Fazia aquilo. Também a seguir, eu ia para o campo de futebol e no mesmo Jeep eu narrava os jogos, ali, eu com 14 anos. E já tinha esse vozeirão, já. Pois é, eu não tenho lembrança da mudança da minha voz. Aí eu fazia narração naquele Jeep do saudoso Padre Finato em Nova Aurora. Então fazia narração naquele... Então eu era isso que sou já naquele tempo. Sim. Eu apenas fui desenvolvendo, então estava em mim. E que aí fluiu. Tem uma história que você até me contou em particular, que me emocionou na primeira vez que você me contou, que foi quando você teve o primeiro emprego ali. Sim, como locutor mesmo, exatamente. Oficialmente. Você tinha desistido de... Conta pra gente, porque essa história é linda. De novo vem a questão, por exemplo, de você desenvolver o seu talento, porque se for numa outra área, você não vai entregar um bom produto. Eu tentei de tudo. Oficina mecânica, em tecelagem, tudo. E não conseguia nada. Estava morando em uma determinada cidade que era longe dos pais. Em Cascavel. Meus pais em Cafelândia e eu em Cascavel. Com um amigo muito querido, num apartamento, esse amigo tinha condições melhores, mas também não grandiosa, estava buscando, estava brigando, estava no front, né? E aí, nós ali. E eu Nessa época você tinha o quê? 18 anos? Na faixa de 18 anos. 18. Aí, passando de dificuldades, esse meu amigo, ele aguardava a minha chegada para dividir comigo o único pão, digamos, que tinha na mesa. Então, isso a gente pode falar que é amigo. Amigo não é aquele que convida para o banquete, amigo é aquele que passa fome com você, né? Então, aí eu passando necessidade, sabe, Bruno? Aí, fome mesmo, eu falei, vou voltar para Cafelândia. Para casa dos pais. Para casa dos meus pais. Lá eu não passo fome. E quando eu retornei, ia retornar para Cafelândia, na estação rodoviária, antes de pegar o ônibus, eu ouvi o informativo rodoviário, o cara anunciando lá. Publicidade, passagem. Depois de ter tentado mil oportunidades fora da área. Exatamente. Aí eu vi aquilo, atenção, senhores passageiros, com destino a Foz do Iguaçu, passando por Santa Teresa, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e a Foz do Iguaçu. Dirija-se à plataforma número 5 e tal. Eu vi e falei, puxa vida, é isso aí. E fui procurar onde ficava aquele centro de informação. Aí tinha um bombonier na parte inferior, ali no piso, e uma escadinha de madeira, tal, a mulher, inclusive irmã do Bolívar Cacau Negreiros, que também fez parte da história da TV Tarobá, e me indicou que era ali. Aí eu subi, dei uma batidinha, porque abri o contrário, aquela porta, o cara desceu. Edson, que é mulher, que também foi jornalista, apresentador na TV Tarobá. Aí eu disse para ele, puxa vida, esse informativo, eu gosto muito de falar e tal, teria uma oportunidade, né? Ele falou, puxa vida, se você tivesse vindo ontem, eu arrumei, se você tivesse vindo ontem, tipo assim, eu arrumei um cara que vai começar hoje. Falei, puxa, que pena. Mas ele ficou impressionado com o meu tom de voz. Ele falou, mas pera um pouquinho, sobe aqui, aí os botões são assim, você abre aqui e tal, eu vou lá embaixo. Fala isso, dá um toquezinho,
Ele desceu. Aí eu abri a caixinha e falei, dei uma fala. Falei. Aí ele subiu, ele voltou, subiu a escadinha. Eu falei, escuta, você já pode ficar? Eu falei, eu já estou ficado, meu amigo. Aquilo foi... Que delícia. Aquilo foi um presente, né? Eu vou usar aqui Deus, porque existem os que não acreditam em Deus, eu como acredito, então eu sempre acredito a Deus muitas coisas da minha vida. Então aquilo foi algo oferecido, né? Quer dizer, o que me levou a ter comida foi a fome, né? Interessante. De adquirir de forma honesta, de forma correta, de forma reta, foi a fome, né? E aí os planos mudaram, né? Aí os planos mudaram. Aí eu fiquei por 2 anos e meio na Informativo Rodoviário, já conhecido e tal. Aí o passo seguinte foi pro rádio. Como que foi esse processo do rádio? Que também... Processo do rádio, um amigo meu, Deuclides Rodrigues, saudoso Deuclides Rodrigues, era músico, saxofonista e um grande noticiarista e redator. E ele trabalhava na TV, ele trabalhava na Rádio Colmeia e muito amigo. E certo dia, ele foi correndo na rodoviária e falou, Moraes, corre aqui na Colmeia, muito próximo. A Colmeia, era a estação rodoviária, ficava muito próximo, menos de uma quadra da Rádio Colmeia. Estou fazendo um teste na Rádio Colmeia. E vai lá correndo lá para você fazer o teste, cara. É a tua vez. Eu fui correndo lá para fazer o teste, cheguei lá nervoso, aquela coisa toda. E fiz o teste com vários candidatos. E voltei lá para o Informativo Rodoviário. Aí eu acho que no dia seguinte, novamente ele chega correndo lá no Informativo Rodoviário. Moraes, vamos agora lá para a rádio. Você foi aprovado. Você foi aprovado lá, então, passou todo mundo lá, cara. Você foi aprovado. E eu fui correndo lá para a Rádio Colmeia para mais um presente, né? Do Criador. Aí, chegando lá na Rádio Colmeia, acertar as coisas e tal, o dono os diretores da empresa me conheciam, porque as pessoas todos se conheciam. E eles até não concordaram muito com a escolha, né? Por causa da aparência. Eu tinha um cabelo Black Power enorme. Né? Inclusive, eu vi a foto. Mandaram a foto pra mim. Achei demais. Cabelo Black Power era aquilo ali. Aquela foto que te mandaram de uma carteirinha do Colégio Marista de Cascavel, um dos melhores colégios, né, que tinha. E aí, para você ver meu pai vendendo frutas na rua para me dar aquilo, né? Interessante. Mais uma coisa de amor, né? Dos meus pais. Então tinha o cabelo Black Power, aquela coisa da época, calça boca de sino. No estilo. Os diretores falaram, conhece essa figura? O cara falou, não, eu não conheço. Mas não, acho que não tá. Esse cara, eu não quero saber do cabelo do cara, da cara do cara, da pele do cara, eu quero saber da voz do cara, que a gente precisa de voz. E aí eu fui fazer o teste pela Colmeia. Fez o teste lá e passou. Aí passei no teste, aí fiz praticamente tudo, né? Porque se fazia tudo. Eu comecei interessante, Bruno, que eu fiquei um mês à noite, ao lado do comunicador, do âncora do programa, um mês só dando a hora. Ele fazia tudo, vamos conferir a hora. 20 horas e 30 minutos. 21 horas. Só fazia isso. Como a coisa era diferente. No tempo que você não podia tossir no ar. Eu fiquei um mês aí, aí passei para fazer reportagem de rua. Mas em função do tom de voz, naquela época, o noticiário no rádio era uma coisa... Ele pedia uma voz mais... muito forte, né? Aí passei a fazer o noticiário do rádio, que era... Nossa, era o que era, né? A gente tinha o Repórter S no Brasil, que é sabido hoje, as pessoas vão pesquisar como era. Então era muito jornalismo, muita informação, e aquilo feito para o rádio escuta, o redator, acompanhando tudo, com notícia do mundo inteiro, blocos nacionais, locais, nacionais, internacionais, e ainda os locutores ponto a ponto, né? E eu fiz isso por muito tempo. Sensacional. Como que foi a passagem, então, para a TV? Você saiu da Colmeia, já foi para a TV? Como que foi? Foi da Colmeia, e aí quando a TV Tarobá foi aberta, aquele empreendimento fabuloso, né? Extraordinário e sob todos os aspectos,
astronômico, não é? E com aquela visão do João Milanês. Com certeza, você já era muito conhecido lá na região, pela voz e pelo tempo de colmeia. Exatamente. Quanto tempo você ficou lá na colmeia? Eu vou na colmeia para 50 anos. Continuo na colmeia e, paralelamente, trabalhando na colmeia e na TV. Então, tem essa história, é verdade. Essas duas coisas, assim. Então, paralelamente, eu fui fazer. Por quê? A TV, quando surgiu, em 76, né? Isso. Acho que é. Então, a TV, quando ela surgiu, ela absorveu a mão de obra, né? No caso, a voz de obra, né? Rádio. Dos radialistas, das pessoas que estavam no rádio. Que hoje, muitas vezes, é assim também. A maioria dos grandes e bons profissionais começam no rádio. É porque o rádio, Bruno, eu tenho o rádio como uma grande faculdade. Ela forma. Mais do que muitas faculdades, eu digo. Porque eu também vim do rádio, né? O rádio é extraordinário, né? Quer dizer, o rádio você transmite a imagem pela voz. Exatamente. Né? É sensacional, né? Então, o rádio é mágico. O rádio é mágico. E diziam, né, um adendo aqui, que o rádio deixaria de existir com as novas tecnologias. Pelo contrário, ele se reinventou e ele se faz mais forte. Eu digo que ele se faz mais forte do que as outras mídias. Tem aquela história que se o mundo acabar, e quando o mundo acabar, a última notícia que vai dar é o seu rádio. A gente tem a história do Rio Grande do Sul. E eu ia falar do Rio Grande do Sul agora. Pedidos para o rádio, precisamos de rádio. Pensa bem. O rádio lá. Como que é? O rádio, quando eu falo que o rádio é mágico, porque assim, a TV, essa coisa fantástica, maravilhosa, que é a televisão, automaticamente, mas a televisão, você só assiste vendo. Ouvindo, você não assiste TV? Não assiste. Você só assiste TV vendo. O rádio não. O rádio, você ouve o rádio e você vê o que o rádio está falando, né? Com o rádio na sala, você na cozinha, ou o rádio na área, você no banheiro. Você dirigindo. Você dirigindo, você ouve o rádio. Então o rádio é isso, e ele é mágico. O cara que está ouvindo o rádio, ele fica imaginando quem é o cara, como é que é esse cara, a anatomia do cara que está falando. Tem cabelo, não tem cabelo. Entende? Então, o rádio é fantástico. E a televisão também, eu acho que há campo para esta... mais do que divergência, eu acho que há muito mais convergência, né? Entre as duas coisas, entendeu? Um mostra a imagem fala, né? Na verdade, muitas vezes é a imagem que fala muito mais do que a própria voz, o áudio, né? Então, mas há uma convivência harmônica entre o rádio e a televisão. Sim. Né? Quem faz rádio faz TV. Exatamente. De qualquer forma. Ao vivo ou não. E a arte, né? A coisa do rádio. Por exemplo, eu sou narrador esportivo, é uma área que eu gosto muito. Eu narrei na TV e narro no rádio. A minha origem como narrador é do rádio. O rádio é um negócio interessante, né? Uma transmissão de uma partida de futebol é um negócio interessante, que você está ouvindo e você, de olhos abertos ou fechados, você vê o movimento do jogador através da voz do locutor. Né? E muitas vezes as pessoas estão em jogos com o radinho na mão. Com o radinho ligado, porque só o que os olhos delas conseguem ver não é o suficiente. Não é o suficiente para a emoção. Para a emoção e para aquilo que o locutor ele consegue expressar ali. Exatamente. É uma arte muito grande. E a TV, né? Que é essa coisa extraordinária. E quando eu falo da TV, aí tem a nossa querida Tarobá, que em função disso, quer dizer, de ser a primeira voz da TV Tarobá, e estar lá até hoje, né? E não apenas isso, mas de relatar e revelar a importância da TV Tarobá em relação a conquistas, a avanços, a bandeiras e as suas lutas, e a sua voz e a sua interação com o povo, né? Essa convergência entre TV e povo e TV. Aliás, a primeira frase da TV que eu gravei, inclusive, era isso, num caráter experimental. TV Tarobá, nós e vocês, vocês e nós. Olha só.
Então, puxa vida, que coisa maravilhosa. Nós e vocês, vocês e nós, porque somos todos juntos. Estamos todos juntos. Não temos nenhuma... não é nem desavença, mas nós somos iguais. Já começou assim, né? Então, como que foi essa proposta, então, para você fazer parte do Grupo Tarobá? Você recebeu esse convite? Foi. Porque, assim, precisava-se de vozes. E aí, quais são as vozes aqui? Aí... Edson Moraes. Tinha eu, e aí outros mais que foram se juntando. Mas a voz em Cascavel, não mais bonita, mas a mais impactante, no caso, era a minha voz e que cabia dentro daquilo que se pretendia de televisão, com muitas chamadas verticais, com muitas vinhetas, com aberturas, encerramentos de programas. E essa coisa, o impacto da voz do rádio e tal. Então, eu já fui para lá antes da TV estar no ar. Quer dizer, essa frase, né? TV Tarobá, nós e vocês, vocês e nós. E, então, isso foi a primeira... slogan deles lá. A coisa. E já era com a minha voz. Então, antes da TV estar no ar, eu tinha que estar... Ia para gravar isso, para gravar a abertura, para gravar encerramento. Quando que começou a apresentação do jornal? Que você apresenta, inclusive, até hoje. Apresenta até hoje. Teve uma sequência aí. Eu primeiro fui locutor de cabine, como se chamava, né? Então, era o locutor, era a voz da TV e chamadas e tal. Depois um programa de música, em função aí vinha novamente o conteúdo do rádio. Para a TV. Para clipes musicais, eu com aquele cabelo, então estava tudo certo, né? Então passei a fazer isso, como também já fazia esporte na rádio, passei a fazer esporte na TV também, né? Mas aí, logo depois surgiu essa questão da apresentação do jornal. Foi uma coisa... Olha, meu visual era ridículo. Assim, porque... é totalmente diferente do comum, do normal, digamos. Né? Aquele cabelo Black Power, fazendo um telejornal, né? Mas aí, sabe, Bruno, acho que terminou cativando. Aí vem de novo a questão da voz, né? Porque o que me levou ali não foi beleza, porque eu não tenho. É uma coisa plástica. Imagina. Então, a beleza da minha voz, né? Por isso que eu digo que Deus é muito justo, né? Me deu uma voz bonita para poder equilibrar a situação. E aí, Bruno, aí eu passei no jornal e aquilo ficou realmente, aquilo marcou. Aí com várias apresentadoras, Silvana Veronese, não me falha a memória. Também fiquei muito tempo na bancada com o José Luiz Lemos, um cara que apresentou muito o jornal. Apresentei com o Ivan Luiz Schneider, que você vai conhecer também, muito tempo de bancada no jornal. Foram, olha, acho que mais de 20 anos na bancada da primeira edição e depois passei para a segunda edição. E estou na segunda edição até hoje. Edson, a gente está quase indo para o final. Opa. Mas assim, eu quero até lembrar que quem acompanha o Edson, com certeza sabe um pouco da história dele. O Edson já foi condecorado na Câmara de Cascavel como cidadão honorário, né? Tem um outro projeto que pode ser que ganhe mais um, né? Pois como cidadão honorário. As coisas aparecem com tantas surpresas, né? De Cascavel, de Nova Aurora e de Cafelândia também. Tive menções muito interessantes, né? E que a gente fica... Bruno, não sei, eu sou tímido em relação a essa coisa. Puxa, mas você... não sou o cara. Eu sou um cara. É isso que leva você a receber essa homenagem. É provável, Bruno, é provável. Essa sua humildade, simplicidade com o público, com a própria questão da comunicação. Porque assim, nós jornalistas que trabalhamos há bastante tempo, e a gente vai para uma faculdade, a gente sabe que a faculdade é algo que a gente precisa passar por questões teóricas, tudo mais, mas que a faculdade mesmo é a faculdade do dia a dia, da vida. E a gente estuda você, a gente estuda comunicadores como você. A faculdade da lida. É verdade, a faculdade da lida. Mas aí, Bruno, vem outra coisa em relação à questão do princípio da fala, que é a questão do dom que você tem. Né? Do dom que você tem. Uma coisa muito importante
eu creio não, eu tenho certeza absoluta, que é a questão do caráter. Você consegue passar o seu caráter através do seu olhar. Você consegue passar o seu caráter através do seu comportamento. Você consegue, não é nem transferir, exteriorizar o seu caráter pelo jeito que você fala com as pessoas, pelo jeito que você se comporta com as pessoas. E aí vem a questão do acompanhamento do dia a dia, daquele que é público e que está todo mundo de olho. Opa, mas peraí, então. Então, aí, de novo, retorna a questão dos pais, né? E da formação, e da educação, que não é da faculdade, não é da escola, não é do primário, não é do secundário, a educação é de berço, a gente costuma dizer isso, Muito. É de casa, não tem nada a ver a faculdade, a escolinha, o negócio é a formação da pessoa. Ser formado em quê e assim por diante. O professor vai ensinar isso, o professor não ensina educação, o professor ensina formação. Sim. Né? Ele dá formação ao indivíduo. Então, essa coisa que as pessoas começam a perceber também no seu comportamento. Eu sempre primei pela questão do caráter. Se tem uma coisa que no meu compasso, no meu passo, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu não abro mão de que é ter caráter. Depois disso vem o resto. Mas a primeira coisa é essa questão. Talvez essa questão do caráter, talvez não, com certeza essa questão do caráter terminou encaminhando tudo que surgiu, como digamos, essas homenagens e reconhecimento. Credibilidade, né? Credibilidade. Muito tempo ali de... credibilidade. Porque a credibilidade está ligada ao caráter. Sim. Não, você pode acreditar. O Negão falou. Eu estou falando Negão agora, porque eu não posso ser preso por aquilo que falei comigo, mas hoje chamar Negão, você vai preso. Então... Era a forma que seus amigos te chamavam, né? Zé Neguinho. Foi o meu primeiro apelido dado pelo cara que dividia o pão comigo. E que é amigo seu até hoje? É amigo, mas ele está bem distante e há muitos anos não vejo. Mas foi. Então, assim, a gente também termina... um dia, nós vamos fazer outro bate-papo muito interessante, falando sobre essas questões que hoje essas questões que estão na primeira pauta do jornalismo brasileiro. O homotranismo vai ser uma guerra, não. Mas só pra gente finalizar, então, 2 perguntas que eu tenho pra fazer e acho que essas perguntas o senhor pode responder de forma bem rápida. Eu até estranho chamar de senhor, porque eu criei tanta intimidade com o Edson. Já ficamos amigos aqui, né? Com certeza. Edson, o que o Grupo Tarobá, o que a Tarobá representa pra você? Eu acredito que ela não só fez parte da sua vida, como ajudou a construir a sua vida, a sua trajetória, né? Isso, por exemplo, esses reconhecimentos, essas homenagens dos legislativos, né? Em função da TV Tarobá. Eu sou conhecido, claro que muita gente me conhece através do rádio e como narrador esportivo no Paraná, todos, né, e tal, do rádio, mas a TV Tarobá não foi responsável pela sustentação, mas pela construção de tudo isso. E, de novo, aquilo que eu dizia sobre a importância que tem a TV Tarobá. Falei sobre bandeiras, sobre conquistas, sobre lutas da TV Tarobá, sobre interação com esse povo e assim por diante. Então, a força que a TV Tarobá tem, a credibilidade que a TV Tarobá tem, é algo fora, sabe, é fora do alcance de muitos. Essa força, esse empenho que a TV Tarobá tem, esse nome, a segunda emissora do interior, foi uma das mais modernas do interior do Brasil quando lançada, em termos de equipamentos e assim por diante, né? De profissionais que a Tarobá formou os melhores câmeras do mundo. Não, você está maluco? Não, sim, senhor. Reconhecidos internacionalmente. Câmeras que fizeram 500 milhas de Indianápolis. Câmeras, sabe, engenheiros. Então, a Tarobá fez uma construção de nomes que é um negócio impressionante. A gente fala que a gente é um celeiro de profissionais. Um celeiro de profissionais. Narradores hoje de redes... Hoje no mercado, eu ouço colegas, inclusive, falando...
Quando eu falo que eu trabalhei na Tarobá, me contratam na hora. Sim. Porque sabe que aqui tem profissionais que conseguiram realmente... Uma usina. Uma usina. Uma usina, a TV Tarobá. Isso aí não tem nada não é uma questão de prepotência, muito longe de ser prepotência ou de pretensão. Não existe pretensionismo nisso. Para partir para a última pergunta, vamos falar um pouquinho da sua família. O senhor tem quantos filhos mesmo? O senhor tinha falado para mim e eu acabei esquecendo. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, 2 netos maravilhosos, uma neta, 2 anos recentemente, um neto, 7 anos. O neto é filho da minha filha e o meu filho, né, também me ofereceu, me presenteou com uma neta maravilhosa, fantástica, chamada Amora. Moram todos em Cascavel? Todos em Cascavel. Todos em que maravilha, tem todo mundo perto. Todo mundo perto. Graças a Deus, todo mundo bem, né? E a gente cumpriu a meta, os objetivos. Edson, uma pergunta que eu vou fazer para todos os meus entrevistados, que é: o que você se arrepende? Tem algo que você se arrepende aí nessa trajetória, seja profissional, seja da vida? Impressionante, de nada, Bruno, nada. Não tenho nenhum arrependimento de nada. Dos meus acertos, dos meus erros, não me arrependo de nada, até porque... Os erros às vezes te levam até onde você está? Exatamente, e os erros te levam, no mínimo, a uma reflexão. E como é bom a gente refletir. Sim. Como é bom a gente fazer uma conversa com o coração. Conversar com o coração é fantástico, né? E os erros, eles são responsáveis por isso. Pela questão da reflexão, de você falar, puxa vida, não vou errar mais. O problema é quando você persiste no erro. Esse é o grande problema. Então, não tem arrependimento de absolutamente nada, porque tudo fez um processo de escala de aprendizagem, né? E, por consequência, por conseguinte, de formação. Obrigado, Edson. Bom, obrigado você. Eu agradeço imensamente, mais uma vez um prazer conversar com você. Edson Moraes, que é pernambucano, criado como paranaense. Exatamente. Criado, crescido, formado, conhecido aqui no Paraná. E essa ilustre pessoa aqui que nos ensina, que a gente aprende comunicação com ele, que faz parte da história da TV, do rádio aqui no Paraná. E é claro, a gente não poderia deixar de honrá-lo nessa entrevista, de agradecer imensamente por todos esses anos de trabalho, não só para o Grupo Tarobá, mas como comunicador. Realmente é um privilégio, é uma honra, e eu respeito muito o seu trabalho. Apesar de ter essa distância aqui, a gente conhece o seu trabalho, mesmo não estando na região oeste. E eu quero dizer que se você gosta aí de histórias como essa do Edson, muitas outras vão vir. Essa é a primeira história de um dos nossos comunicadores aqui da Tarobá, do Grupo Tarobá. Edson, ele começou como locutor, foi para o rádio, agora na TV. Ele é multiplataforma, assim como a Tarobá é. Ele é digital, ele é podcast, ele conseguiu evoluir na comunicação, como a comunicação vem crescendo aí, e não deixou essa essência que ele trouxe aqui pra gente. Obrigado, Edson. Obrigado a você, Bruno. Foi uma satisfação, mais que uma satisfação, uma honra poder estar com você. E aquela questão seguinte, independentemente de a gente estar sendo visto e sendo ouvido, de te conhecer. Obrigado, Edson. Até mais. Obrigado.